Fala pessoal, tudo certinho? Eu sou o Joel, vocês já me conhecem e hoje eu vim aqui tentar explicar aquilo que eu acho que eu entendi sobre esse exercício 11. Eu tive de assistir alguns vídeos aí a mais, não só as aulas, porque só nas aulas ali eu percebi que estava faltando algumas informações para a gente conseguir executar esse exercício. E creio que é o que a maioria aí está fazendo também, né? Vendo outros vídeos para conseguir dar conta desse recado, ok? Então eu vou tentar gravar um vídeo aqui que não fique tão grande. Não vou dar spoiler do exercício, ou seja, eu vou usar aqui uma outra sequência de DNA. Então, é algo parecido, eu vou fazer bem parecido com o exercício, ok? Só que eu vou usar uma outra fita, porque daí na hora de desenvolver o exercício, você pode fazer aí com a fita que está lá no exercício, e aí eu não vou ter dado a resposta, né? Que daí não seria certo também, né? Vai que alguém dá spoiler e das respostas. Mas então, vou tentar fazer algo similar, e aí você pode aplicar naquela fita que tem lá. E se eu tiver enganado em alguma coisa, lembrando, eu não sou de biologia, eu sou de letras. Então, é tudo muito novo. Inclusive, foi o que eu falei para algumas pessoas, né? Que a gente tem dificuldade porque muitas vezes os professores acham que as coisas mais básicas a gente já sabe e a gente está chegando agora e a gente não sabe nem as coisas mais básicas, né? Uma coisa que me deixa muito bravo assim é quando o professor fala assim: ah, você vai se lembrar do ensino médio. Cara, eu saí do ensino médio faz 22 anos, então é óbvio que eu não vou me lembrar. Não sei, provavelmente muita gente faz tempo aí que saiu também. Mas vamos lá para o exercício. Eu peguei essa sequência aqui de DNA, então ali em relação à pergunta número 1 que vocês têm lá na questão, né? Como é denominada a sequência do DNA que codifica uma proteína? É uma parte, né? O DNA é uma coisa fabulosa, pelo que eu estava vendo. Se a gente esticasse essa fita de DNA que está dentro do núcleo da célula, a gente vai ter algo em torno de 2 metros de comprimento. Agora imagina só, você tem uma coisa de 2 metros de comprimento, tudo bem emboladinho para que fique dentro do núcleo da célula, que você precisa de um microscópio para ver. Então, é muita informação que tem ali. O interessante que o professor falou também na aula, isso eu me lembro, que das informações que estão no DNA, 5% ela é utilizada, e 95% não é. Não quer dizer que ela não seja útil, todas essas informações são úteis, ok? Para uma coisa ou para outra. Então vamos lá. Essa primeira resposta, eu não vou dar o spoiler, né? Você tem ali na aula o professor falando qual é o nome dessa palavrinha, que tem 4 letras somente, então é fácil também. Tá? O que é mais difícil é a partir da número 2, diz lá qual é a sequência de aminoácidos do peptídeo especificado pela sequência de DNA. E aqui já está dando uma indicação, faça a leitura da esquerda para a direita e use a tabela de códons. Eu tenho aqui a tabela de códons também do outro lado, depois a gente vai dar uma olhadinha nela, ok? Bom, é interessante a gente saber aqui que nessa fita a gente tem dois lados, né? Tem o lado de cima e o lado de baixo. Eles falam 5 linhas, 3 linhas, mas eu vou simplificar aqui. Tem o do lado de cima e do lado de baixo, E o exercício já está falando para fazer a leitura da esquerda para a direita. O professor explicou numa aula, quando ele falou da transcrição lá, que vai sempre acontecer da parte 3 linhas para 5 linhas. Então, eu não posso pegar a parte de cima. Por que eu não posso pegar a parte de cima? Porque daí eu vou partir de 5 para 3. E eu tenho que partir de 3 para 5. Né? Porque essa é a regra ali da transcrição pela qual ele passou. Tá? Mas, Joel, aí a fita de cima não vai ser utilizada? Ela pode ser utilizada, ela pode fazer uma transcrição ao contrário, pelo que eu entendi em outros vídeos, dependendo do peptídeo e da proteína que a célula vê necessidade. Então, mas não é o caso, porque para nós serve a leitura da esquerda para a direita, então, e a gente sabe que é de 3 para 5, então a parte
de cima a gente não vai utilizar. Uma coisa que vocês podem perceber é que são sempre 4 letrinhas. Quando tem G de um lado, tem C do outro. Quando tem A de um lado, tem o T do outro. Eu achei bem legal um vídeo que eu vi de uma brincadeirinha, que a pessoa escreveu assim, ó, opa, quase ia dar um spoiler ali, Gal Costa, Aguinaldo, Timóteo. Lembra desses dois cantores aí? Timóteo, eu acho que é assim. Tá? Então veja, ó, o G sempre vai fazer Gal Costa. Estava errado aqui. Ó. O G vai sempre fazer o parzinho com o C. E o A vai sempre fazer o parzinho com o T. Vou até aumentar aqui a letra. Tá? Então são sempre essas duas letrinhas aí. Tá? Quando está lá na fita do DNA, é sempre o G com o C e o A com o T. Porém, na hora de fazer a transcrição, né, o G e o C não sofrem nenhuma alteração. Tá? O T não vai, o A não vai sofrer nenhuma alteração, porém o T, tá, ele não vai ser, aliás, desculpa, falei errado. O T não vai sofrer nenhuma alteração, porém o A vai ter uma alteração aí. Né? Eu não vou sintetizar de A para T, eu vou sintetizar de A para U, ou seja, a adenina não vai virar tinina, vai virar o uracila, né? Que é uma coisa muito doida também, interessante. Então, eu vou apagar aqui e vamos fazer essa codificação aqui. Eu vou parar bem debaixo aqui da letrinha G e vou usar só a fitinha de baixo aqui para a gente fazer. E o que eu estou fazendo aqui é o número 2. Nós vamos transcrever, tá? Para depois descobrir qual é a sequência de peptídeo, ok? Então, assim, se eu tenho um G, qual é? Eu vou aumentar a letra aqui, botar um 16, negrito. Se eu tenho um G, eu vou transcrever para C, ok? Se eu tenho um T, eu vou transcrever para A. Se eu tenho A, eu vou transcrever para U. Se eu tenho T, eu vou para A. E aí eu vou fazendo isso com todas as letras, tá? Sempre o G vai virar C. Sempre o T vai virar A. Sempre o A vai virar U. E sempre o C vai virar G. Então, depois de fazer toda essa transcrição, eu já tenho ela pronta aqui, ó. Eu vou simplesmente subir ela aqui. Então, ela já está na de baixo, feito aqui. Então, essa é a transcrição que vai para onde? Vai para o ribossomo, né? Desculpa, vai ir lá, vai entrar, né? Vai sair do núcleo essa transcrição aí. E vai encontrar o ribossomo lá fora do núcleo. Aqui vai ser o RA mensageiro que vai levar essa fitinha aqui lá para fora. Tá? Então eu tenho essa fita aqui transcrita e agora eu tenho que começar a traduzir essa fita. Tá? Porém, eu não começo do jeito que ela está aqui. Eu preciso de um códon específico para iniciar. Então vamos aqui na tabelinha, ó. O único códon de início, que é um códon? Deixa eu só voltar aqui. A cada 3 letrinhas, eu formo uma trinca. Né? Eu tenho base 1, base 2, base 3. Ou seja, primeira letra, segunda letra, terceira letra. Que é isso aqui, ó. Base 1, base 2, base 3. Né? Então, eu vou pegar o exemplo daqui, ó. Cal. Se eu quisesse saber qual é o aminoácido formado por esse cal, eu teria de vir aqui na tabela. Então, eu tenho a primeira letra, a primeira base, C. Qual que é a segunda? Então, eu vou nessa linha aqui, ó. Qual que é a segunda? É o A. Então, tá aqui, encontrei aqui, ó. CA, e aqui tem a terceira, é o U. Então, vem aqui, ó, cal. Ia ser formado uma histidina. Seria esse aqui o aminoácido. Só que eu não inicio por ali, porque para iniciar a síntese, eu preciso do códon de iniciação. E o códon de iniciação, o único que existe na tabela, é esse AUG. Então, eu volto aqui e verifico aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, vai ser necessário?
eu preciso só do A, U, G. Qual é o primeiro A, U, G que eu tenho? É esse aqui, ó. Então eu vou colocar em vermelho aqui, ó. Tudo isso que está antes não vai entrar na síntese, porque eu preciso iniciar com o A, U, G. Então, o A, U, G, que é o códon de início, ele também tem um nome, que é a metionina. Então, a gente faz o quê? A gente escreve aqui embaixo. Eu vou colocar aqui, ó, quais são as proteínas. Metionina. Quais são as proteínas? As proteínas não, que ainda não é uma proteína porque não está completa. Ela é só aí o aminoácido. Aí o aminoácido com outro aminoácido vai formar um peptídeo. Peptídeo é uma cadeia de proteína bem pequena e aí todas elas juntinhas, bastantes, vai formar a proteína. Foi o que eu entendi. Então, vamos voltar lá. Então, agora eu consigo, daqui para frente, A, U, G, de 3 em 3, descobrir quais são os aminoácidos que são formados. Então, agora eu tenho GAL. Então, vamos lá para a tabelinha. GAL. Primeira base é o G, está aqui. A segunda base é o A, está aqui. E a terceira base é o U. Então, o GAL forma ácido aspartico. Né? Então, GAU, ácido aspartico. Então, vamos lá escrever. Ácido aspartico. Vou até pintar aqui de uma outra corzinha. E eu vou até colocando aqui também, né? Daí para ficar na cor respectiva, que daí vai ficando mais fácil da gente entender o que está formando o que. Né? Ok? Aí a próxima trinca, as próximas 3 letras que eu tenho é o CAG. Vamos ver o que o CAG forma. O CAG vai formar primeira base C, a segunda A, CA e a terceira G. Tá aqui, ó. Então é a última aqui, né? Glutamina, ó. CAG, glutamina. Então vamos lá então escrever aqui. Vamos dar uma corzinha azul para essa. E vamos escrever glutamina aqui também. Ok? Glutamina. Agora eu vou colocar um azulzinho também. Qual que é as próximas trincas? As próximas 3 letras? CCG. CCG. Vou até já escolher uma cor aqui para ela. Um roxinho. CCG. Vamos ver o que é CCG. Primeira base C. Segunda base C. Então vai dar nesse quadrinho aqui. C aqui, então vai ser essa linha aqui, ó, CCG, CCG, CCG eu falei, né? Então, é a prolina, então, prolina. Então, vamos lá escrever a prolina ali. Prolina. Então, vamos aqui, prolina, vou pintar de roxinho também, tá? Já vou escolher uma outra. Aí tem as próximas 3 letras, CAA. Vamos escolher uma cor diferente aqui, vamos pegar esse laranjadinho aqui, meio amarelo. CAA, vamos ver o que é CAA. CAA. Então, CAA é uma glutamina. Então, vamos escrever lá, né? Glutamina. Ok? CAA, vou colocar a cor aqui. Maravilha. Aí eu tenho o próximo GCG. Vamos lá. Vamos colocar uma cor aqui para o CGC. GCG. É tanta letrinha. Vamos colocar um marronzinho aqui para diferenciando. Vou colocar um outro azul aqui. Né? GCG. O que é GCG? Tá aqui. É uma alanina. Então vamos escrever alanina lá. Alanina. Ok? Então, qual era a cor? Azul, beleza. Agora o próximo que eu tenho, as próximas 3 letras, é o AA. Então vamos ver o que é o AA. AA. Opa! O AA é o códon de finalização.
Então, a partir deste momento, ele não sintetiza mais. O que, que vai indicar? Que a partir de agora, ele vai interromper o processo da síntese e todas aquelas moléculas lá que foram sintetizadas vão fazer parte do peptídeo. Então, aqui eu não coloco nenhum, né? Nenhuma molécula aqui é... Nenhum aminoácido, aliás, estou falando molécula, aqui é aminoácido, né? Aqui nesse UAA, UAG e UGA, chegou aqui, acaba o processo. Então, UAA, vou colocar de vermelho aqui, que vai acabar o processo também, assim como nós colocamos de vermelho. Então, não coloco mais nada aqui, né? Então, a pergunta 2, você vai fazer esse mesmo processo lá naquele exercício, né? Da questão 11, e vai identificar. Ele tem que começar no A ou G, e aí você vai lendo de 3 em 3, comparando quais são os aminoácidos que estão sendo formados, e quando chegar em uma dessas três aqui, UAA, UAG ou UGA, termina a síntese. Então, qual é a sequência de aminoácidos do peptídeo especificado pelo DNA acima? É essa sequência aqui. Lá no exercício vai ter uma outra sequência, beleza? Então, o exercício número 2 é isso aqui, beleza? Eu já vou pular para 7, porque daí a gente já faz uma coisinha aqui sem se preocupar muito. Porque é o seguinte, a gente tem códon e anticódon, né? E lá na 7 está perguntando quais os anticódons, respectivamente, participam da tradução do peptídeo sintetizado na questão 2. Então, isso aqui são os códons, ó. Os códons. O anticódon são as 3 letrinhas que vão encaixar aqui em cima, tá? Para fazer, que vão trazer, né, do RNA transportadores, que vão trazer os aminoácidos aqui para o códon, para dentro do ribossomos. Então, quando ele está pedindo só aqueles que participam do peptídeo, ou seja, só daqueles que formaram aminoácidos, eu vou contar só esses que estão coloridos aqui. Então, lembra da regrinha. Toda vez que é A, eu vou ser uma tradução e aí eu vou colocar tudo. Vou aqui colocar a letra diferente, vou deixar no preto. Quando é A tradução é U. Quando é U, eu vou ter o quê? A. E quando é G, é C. É isso que eu vou fazer aqui em tudo aquilo que vai ter aqui pela frente. Lembrando, o C sempre vai virar G, o G sempre vai virar C. O A sempre vai virar U e o U sempre vai virar A. E aí a gente tem o T, né? O T vai virar o quê? O T vai virar o A. Porque o T, ele não tem o correspondente ali. Vamos colocar aqui, ó, porque aqui nós não mudamos, tá? Vamos colocar aqui outra coisa. Aliás, esse T aqui, né, ele não era para estar aqui. Era para estar um outro. Ó, o A, eu fiz errado aqui, ó. O A sintetiza U. Os dois A aqui, ó, tá um debaixo do outro, ó. Então, deixa eu já trocar aqui para depois não ficar errado, ó. Não tem nenhum T aqui embaixo, nunca vai ter, né? O T nunca vai ter. Então vamos lá. O G vira C, o A vira U vira A, o C vira G, o A vira U, o G vira C, o C G, o C G, o G C, o G C, o A U, o G, C, o C, G, o G vira C, o U vira A vira U, o A vira U. Então, ó, esses aqui são os anticódons. E aí, lembrando que os anticódons, como os códons são de trincas, de 3 em 3, tem 3 bases, A, U, G, G, A, U, aqui na pergunta 7, eu vou responder também de 3 em 3. Então, eu vou colocar lá, ó,
Esse é o códon AUG, e aqui eu tenho o anticódon UAC. Tá? E aqui eu tenho o códon GAU, e aqui eu vou ter o anticódon CUA. Eu tenho o códon CAG, e aí eu tenho o anticódon GUC. Vamos colocar da corzinha aqui também. Eu tenho o códon CCG e eu tenho o anticódon GGC. Vamos da cor também. Eu tenho o códon CAA e eu tenho o anticódon GUU. Vamos colocar aqui dessa corzinha, que eu acho que é essa. Tenho GCG no códon e o anticódon CGC. Então vamos colocar da cor também azulzinha. Eu tenho o AUA, né, que foi o códon de término, né? O códon de término aqui, mas aí não entra nada, né? Ele vai simplesmente desfazer aí o último que teve. Então foi isso. Então nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O primeiro, que está em vermelho, traz aí o aminoácido, mas o último ele só marca para terminar, ele não traz aminoácido nenhum, por isso que não tem nenhum vermelho aqui. Então ele termina por aqui. Então, deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui não faz parte. Então, os códons e aí os anticódons, né? Sempre lembrando, então, o C vai ser o G vai ser o C, o A vai ser o U e o U vai ser o A. Isso aqui é na transcrição e tradução, porque lá no DNA o C e G é igual, mas lá não tem U, vai ser, em vez do U, vai ser o T, né? Aguinaldo Timóteo, Gal Costa, beleza? Então, eu tenho aí a resposta 7, né, já feita. Então, você vai fazer a mesma sequência lá na tua fita de DNA, vai descobrir na questão 2 quais são os aminoácidos que fazem parte desse peptídeo aqui, que é uma pequena corrente de proteína, uma proteína pequena, peptídeo, e aí você tem depois fazendo a complementação em cima, os anticódons, que é onde o RNA transportador vai precisar ter esse anticódon para poder entrar ali dentro do ribossomos e fazer a síntese, ok? Então, essa já tem aí, então, a 1, a 2 e a 7. Então, a partir de agora, ele complica um pouquinho, porque daí o professor fez algumas suposições de a gente inserir algumas letras a mais. Então, ele pediu sempre para inserir uma tinina, um T aqui na fita de cima e um A na fita de baixo. Então, deixa eu só dar um Enter aqui, para a gente ver como é que poderia ficar essa situação aqui nessa fita, ok? Eu não vou fazer com os mesmos números que estão ali, mas vão ser as mesmas situações. Eu acho que vai dar certo, porque eu não testei. Então, veja aí o que acontece. Mas eu vou tentar, lá na pergunta 3, ele insere entre a 5 e a 6. O que é entre a 5 e a 6? Ele conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele coloca uma aqui no meio, uma letrinha mais em cima, uma letrinha mais embaixo, esticando um pouquinho mais essa fita, ok? Nós vamos assim, para treinar, nós vamos inserir aqui uma tinina em cima e um T em cima e um A embaixo, ok? E nós vamos fazer isso entre o 6 e o 7. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente teria de inserir aqui uma letrinha. Então eu vou inserir essa letrinha aqui. Vamos tentar não atrapalhar muito. Então, embaixo
Deixa eu só configurar corretamente. Como o que vai estar sendo inserido em cima não vai ter importância para nós, porque a gente está sintetizando a fita de baixo, né, a de 3 para 5, então eu vou considerar só embaixo aqui. Tá? Então, ele fala que vai inserir uma timina em cima e uma adenina embaixo. Então, vamos colocar um A aqui aonde? Entre o 5 e o 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aliás, eu falei entre o 6 e o 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, ó, para nós entrou aqui. O que acontece? Entraria uma letra a mais justamente na mesma posição. Vamos colocar essa letra a mais aqui, ó. Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ela tem que entrar aqui no meio essa letra. Mas é esse A que vai entrar? Não, porque o A está lá na fita de cima. Eu tenho que transcrever ele. E quando eu transcrevo, eu não transcrevo o A para T. Eu transcrevo o A para U. Então, vamos colocar um U aqui também. Tá? Então, eu inseri essa letra aqui agora. Inseri na fita de cima, transcrevi, saiu na fita de baixo. Isso já é a resposta da 3. Vai mudar alguma coisa na sequência? Né? Porque ele está perguntando, explique qual a consequência da inserção de um par de timina e adenina na fita tal. Né? Como essa inserção aconteceu antes aqui do início, então não vai mudar nada, porque entrou aqui no meio. Não vai dar nada. Né? Não mudou nada aqui, mudou nada. Agora, o número, isso já é a ideia da perguntinha 3 aí, tá? Vamos para a perguntinha 4 agora. Ele está falando assim, ó, lá na folha do exercício. Qual a consequência da inserção de um par timina na fita superior? Não vai valer nada para nós. Adenina, que é o importante, porque a gente está usando a fita inferior, entre o 8 e o 9. Então, nessa fita que você tem no exercício, você vai colocar na posição 8 e 9, que já tem até a setinha lá mostrando qual é o 8 e 9, aonde que vai entrar. Para nós, né, vamos contar aqui, ó, eu não vou encarar como 8 e 9 porque a minha fita é diferente, tá? Então, nós vamos colocar entre o 10 e o 11. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ele vai entrar entre esses dois Cs aqui. Eu vou arrastar para cá, ó. Entre esses dois Cs. Da mesma forma, esse A está lá na fita de cima, tá? Deixa eu colocar aqui. O A está lá na fita de cima. Eu tenho que transcrever ele para a minha fita aqui embaixo. Tá? Vamos ver aqui agora. Eu tenho que colocar esse A onde? Veja que ele está aqui entre os dois. Se eu transcrever esse A, ele vai virar U. Tá? E esse U ele vai entrar onde? Ele vai entrar aqui, ó. Esse U transcrito. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que eu não vou ter mais o A, U, G. Eu vou ter um A, U, U. Depois eu tenho um U, U, G. E eu preciso de um A, U, G para iniciar a síntese. Então, o que aconteceria com essa inserção justamente nessa posição aqui? Aconteceria que esse A, U, G não teria, né? E seria impossível iniciar a síntese. Então, não vai dar, porque eu preciso de um A, U, G. Ele entrou o A mais naquela posição, interferiu aqui, né, no códon de iniciação, e essa síntese não tem iniciação. Então, se não tem iniciação, ó, nada que foi criado aqui, aliás, nem foi criado, porque não teve nem iniciação. Entendeu? Eu acho que é por aí. Então, entrou aí uma letrinha a mais, atrapalhou o códon de iniciação, e atrapalhando o códon de iniciação, o bagulho não teve início, né? Não começou nada. Então, vamos tirar esse G daqui. Tá? Então, essa aí é praticamente uma resposta aí também. Tá? Vamos para outra situação, que é a situação 5. Tá? A 5 está falando lá no exercício do 11, diz assim:
Qual a consequência da inserção de um par timina na superior, a gente não está usando superior, adenina na inferior, entre os 10 e o 11. Eu não vou usar o 10 e o 11 aqui, eu vou usar o 13 e o 14. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então ele vai entrar entre o 13 e o 14, então eu vou colocar aqui, ó, entre esse T e esse A, essa letrinha a mais. Deixa eu só tirar uma letrinha daqui, que foi aquela letrinha que a gente colocou e eu acabei não tirando. Então agora vai dar certo. Deixa eu só conferir aqui. Tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente, tem 8 letras antes que teve a iniciação aqui. Então eu entrei com essa letrinha entre a posição 13 e 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então ele está entre esse T e entre esse C. Então ele está lá no meio. A hora que eu for transcrever, eu vou transcrever o A para que letra? A letra U. Exatamente. Você já está craque agora. Então, eu vou colocar entre a 13 e a 14 aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu vou colocar um U a mais aqui, ó. Colocar o U. Entrou um a mais, já tinha um U do lado. Então, o que aconteceu? Aqui era uma trinca. O GAU era uma trinca. Né? O GAU, que já estava depois do códon de iniciação, forma o ácido aspartico. Não mudou nada. Mas agora a sequência de letrinhas muda. Olha só. Agora eu tenho, as próximas 3 letras não vão ser mais o CAG, vai ser o UAC. Tá? Porque eu conto de 3 em 3. E aí, o que eu vou ter que ver? Vou ver se isso não vai mudar aí os aminoácidos. Então, UAC, o que é? Eu tenho o U da primeira base, eu tenho o C da segunda base, o U, A e o C. Agora eu tenho uma tirosina. Tá? Então, o meu segundo aminoácido, não, o meu terceiro, aliás, aminoácido, não é mais a glutamina, é a tirosina. Então, eu vou ter que estar vendo de 3 em 3, né? Refazendo toda a verificação e vendo quais aminoácidos alteraram. Eu vou estar aqui escolhendo a causa, né? Ó, veja que, ó, porque vai trocar toda a sequência de aminoácidos do peptídeo. Né? E o que vai acontecer também? Vai acontecer um probleminha. Né? Esse códon de finalização vai aparecer ali, aí você tem que verificar lá na sua fita, se vai acabar antes, né? Se você vai encontrar o UAA ou UAG ou UGA antes, né? Porque aí você altera todo o esquema. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Então, agora eu mudei, ó. Eu tenho de verificar todas essas trincas aqui para ver quais são os aminoácidos formados, né? UAA, UAG, UGA, né? E aí eu já vou ver aqui que já complicou um negocinho para mim. Mas isso aqui é no exemplo que eu usei, porque lá no exercício 5, quando você altera a ordem aí dos aminoácidos, você vai encontrar uma outra, como a tabela já estava pensada, você vai encontrar uma outra situação. Beleza? Então essa é a resposta daqui, mas você tem que ver lá quais são os aminoácidos que foram alterados. Né? Vamos pegar aqui. E aí, por fim, na número 6, ele fala qual a consequência da inserção
de uma timina na superior, que não importa para nós, e uma adenina na inferior. Tá? Então vamos colocar essa adenina aqui na 32 e 33. Misericórdia, eu não vou contar tudo aqui, ó, porque eu já contei, e eu sei que o 32 é esse C, e o 33 é esse outro C. Então, esse outro A, porque é o A que vai estar entrando embaixo, vai estar entrando aqui nessa sequência. Né? Se eu tenho um A aqui, lá na fita de baixo, eu vou ter que letra? Um U. Ó, C, C, G, G. Então, ele vai ter que entrar aqui no meio, esse U. Tá? A pergunta era, qual é a consequência? Bom, não vai ter consequência nenhuma. Por que que não vai ter? Porque aqui ele já teve o início, já teve todos os aminoácidos utilizados que formou aquele peptídeo, e essa inserção dessa letrinha aqui já foi depois do códon de término, né? Desse UAA ali que não serve mais para nada. Né? Deixa eu só pegar aqui, não vai servir. Então, aí, como a inserção é depois do códon de término, não vai ter nenhuma consequência. Tá? Então, pessoal, foi isso que eu entendi. Não sei se vocês conseguiram entender assim aquilo que eu falei aqui, mas na aula que o professor fez lá, isso aqui não estava claro e eu tive de correr atrás de outros vídeos. E a gente tem que fazer isso mesmo, né? Eu sei que tem muita coisa que eu não sei, né? E eu não estou nem aí para aquilo que eu não sei. Eu não me incomodo em não saber. Agora, quando eu estou aprendendo alguma coisa e eu não consigo entender, aí aquilo me dói, eu fico incomodado. Né? Eu não suporto a ideia de não entender. Não saber, tudo bem, agora não entender, eu fico incomodado com isso. Tanto é que quando eu pego aí aquelas revistinhas de palavra cruzada, racha-cuca, enquanto eu não termino aquele negócio, eu não consigo nem dormir, porque eu fico incomodado. Como assim eu não consegui fazer o negócio, né? E eu fiquei incomodado com esse exercício aqui, realmente, né? Como assim? Vocês estão também, porque como assim a gente não conseguiu fazer, está tendo dificuldade, se tem, o professor explicou, mas aí a gente viu que faltou aí algumas coisas básicas que talvez ele achou que a gente soubesse já e a gente não sabe ainda, né? Porque a gente está começando agora. Mas é isso aí, eu acho que mais ou menos, repetindo, eu não usei a mesma sequência, tem que aplicar agora toda essa mesma prática lá na fita do exercício 11. Né? Vai ter um tempinho aí para vocês praticarem. Peço desculpa aí se eu errei alguma coisa, não fiz corte, não vou fazer edição nenhuma do vídeo. É isso aí. Tamo junto, até mais.